E aí, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo numa pergunta bem específica. O que é Quimbanda? A ideia aqui é fazer uma análise científica de uma das expressões religiosas mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais incompreendidas do Brasil, deixando de lado todo aquele preconceito para olhar estritamente para os dados históricos e antropológicos. Para começar, a gente precisa encarar de frente aquela pergunta clássica que muita gente já ouviu. Afinal, a Quimbanda é realmente só adoração ao diabo ou magia negra? Sabe, existe um estigma popular gigantesco em cima disso. Mas o que a academia e a ciência têm a dizer de verdade? É justamente essa visão que a gente vai desconstruir agora. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido assim. Primeiro, vamos falar sobre o estigma da quimbanda, depois raízes e história urbana, eixos e pombagiras, fazer uma comparação da quimbanda versus umbanda, entender a evolução para Exu-Rei e, para fechar, a resistência e lógica anticolonial. Certo, vamos direto ao ponto 1, o estigma da quimbanda. É hora de desconstruir esse mito. Olha só que interessante. A academia define a Quimbanda como um sistema religioso super autônomo e pragmático. Por muito tempo, estudiosos olhavam para ela apenas como um reflexo sombrio ou uma inversão moral de outras fés. Mas não é nada disso. Pesquisas modernas mostram que o foco deles é totalmente em resolver problemas concretos e terrenos do dia a dia. Eles têm uma ética própria, sabe? Totalmente voltada para a vida humana real. Passando agora para o tópico 2, raízes e história urbana. Vamos ver como essas práticas saíram da época da escravidão e chegaram nas grandes cidades. Para a gente entender isso de verdade, precisamos dar uma olhada nessa linha do tempo, frente a um estado colonial hostil. Depois da abolição, lá em 1888, as tradições trazidas da África tiveram que se reorganizar nos centros urbanos, o que gerou a chamada macumba urbana. Aí, lá pelos anos 1920, uma galera buscou mais aceitação social promovendo uma espécie de limpeza moral. E foi aí que surgiu a Umbanda. E o grande detalhe aqui é, justamente aquilo que foi marginalizado nesse processo acabou ganhando uma força autônoma enorme ali no meio do século XX. Ou seja, o ponto crucial é que a Quimbanda nasceu basicamente como uma recusa a essa moralização externa. É um fato histórico. As tradições simplesmente não se curvaram àquele embranquecimento imposto pela sociedade dominante da época. Em vez de assimilar os ideais europeus de caridade, essas práticas mantiveram o foco no trato direto com as contradições humanas e com o que a população da periferia realmente precisava. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, Exus e pombagiras. Vamos mergulhar no nível micro e entender quem são essas entidades centrais. Aqui a pesquisa acadêmica vira o jogo de um jeito fascinante. Na contramão total do senso comum que sempre tenta associar o Exu ao diabo cristão, a literatura etnográfica mostra ele como um agente puramente pragmático de justiça, de movimento e de mediação. Eles são descritos como espíritos super astutos e diretos, vivendo ali na encruzilhada, que é literalmente o símbolo dos caminhos e das trocas da vida humana. E claro, a gente não pode esquecer das entidades femininas, que são incrivelmente poderosas. A pombagira traz para dentro do espaço sagrado um protagonismo que a sociedade hegemônica sempre excluiu, resgatando a história de mulheres marginalizadas, indígenas e as chamadas bruxas. O corpo vira um espaço de resistência. É um lugar simbólico gigante para o desejo, para o carnal e para quebrar de vez aquela submissão histórica que foi imposta às mulheres. Se a gente for olhar para o ritual em si, a realidade etnográfica mostra que tudo ali gira em torno de uma lógica de reciprocidade total. A mágica acontece nas trocas. Você tem as oferendas, como a famosa cachaça, os pontos riscados, que funcionam tipo umas assinaturas mágicas no chão, e os cânticos. A regra é clara. Quem faz o pedido oferece algo em contrapartida. É um compromisso mútuo entre o plano material e o espiritual. Agora indo para o nosso ponto 4, Quimbanda versus Umbanda. Fazer esse contraste estratégico ajuda muito a desaprender alguns vieses que a gente carrega. Isso aqui mapeia perfeitamente as diferenças estruturais e filosóficas profundas entre as duas tradições. No universo afro-brasileiro, falar em direita ou esquerda não tem absolutamente nada a ver com política partidária, viu? A Umbanda atua com a direita, focada na evolução e na moral cristã, buscando aquela aceitação social. Já a Quimbanda trabalha com a esquerda. Ela assume mesmo a marginalidade simbólica. A moral ali é fluida, focada em resolver o problema prático imediato, sem ficar tentando agradar o altruísmo ocidental. Cavando um pouco mais na sociologia, fica claro que o embate é entre a moral absoluta cristã e uma ética relacional. Na Quimbanda,
A ideia de pecado não tem lugar. Não tem aquela guerra cósmica entre o bem absoluto e o mal absoluto. A lógica é muito mais crua, suas ações geram consequências. O universo exige que você negocie o tempo todo. É uma visão incrivelmente prática para lidar com os perrengues do mundo real. E isso nos leva ao ponto 5, a evolução para Exu-Rei, a jornada fascinante de subalterno a soberano. Gente, é de cair o queixo ver como essas entidades transicionaram da condição de servas espirituais para uma soberania absoluta. Lá nos primeiros registros, os Exus atuavam mais no final de rituais de outras religiões para dar uma limpada no ambiente, muitas vezes bebendo cachaça sentados no chão. Mas conforme o culto foi ganhando autonomia, essas entidades começaram a exigir um tratamento de realeza mesmo. Trocaram a simplicidade por tronos, capas, charutos caros e uísque de primeira. Tem uma fala direta de um líder religioso de um estudo de campo que resume isso perfeitamente. Ele diz: construímos uma imagem de Exu totalmente diferente. Exu-Rei. Sai o espírito que era tratado como subordinado e entra em cena a majestade. O registro sociológico evidencia que essa mudança estética não foi por acaso. Foi um resgate de autoridade e prestígio gigantesco que eles nunca tinham tido no cenário religioso mais amplo. Então a gente vê essa transformação completa da estética, o chamado Exu da Alta. A rejeição daquele rótulo de escravo astral e a adoção de títulos como reis e barões mostram um empoderamento incrível. Pensa só, dentro do limite do terreiro, figuras que representam justamente as pessoas mais invisíveis da sociedade alcançam status de nobreza máximo, totalmente livres do controle de outras religiões. Chegando no nosso último ponto, o 6. Resistência e lógica anticolonial. Vamos levar a análise para o nível macro da sociedade. Pesquisadores acadêmicos apontam algo brilhante. Abraçar o estigma virou uma ferramenta poderosíssima para desafiar a estrutura colonial. Pensa comigo. Quando o colonizador chegou, ele disse que tudo que não fosse europeu era demoníaco, certo? A Quimbanda pegou essa fratura colonial e absorveu. Em vez de tentar se adaptar ou provar o contrário, eles assumiram a carga simbólica. Transformaram a própria figura que foi rejeitada numa arma ativa de resistência e poder para os marginalizados. Olha só o que os textos sociológicos mostram. A religião pega aquela régua de certo e errado do dominador e vira de cabeça para baixo. Aquilo que o sistema dominante chama de mal, eles invocam como a força exata e necessária para bater de frente com o próprio poder colonial. É a apropriação de um estigma para criar um verdadeiro território de defesa, um baita contra-ataque espiritual. E aqui a gente chega no paradoxo final e mais imenso dessa fé. Na vida terrena, as entidades representam historicamente aquelas pessoas com as vidas mais difíceis, os excluídos. Mas, por outro lado, quando a gente olha para o plano espiritual e para o espaço do ritual, eles são exaltados como realeza absoluta, figuras de jurisdição cósmica, capazes de resolver aquilo que nem a sociedade nem o próprio Estado conseguem dar conta. Para concluir esse nosso resumo detalhado, eu deixo uma reflexão provocativa. De que outras maneiras grupos marginalizados ao redor do mundo usam a religião para retomar o poder e subverter essas narrativas coloniais? Fica a pergunta para a gente pensar, né? Muito obrigado por acompanhar essa exploração com a gente e até a próxima!